Pega aí. Oi? Olá, boa noite. Para você que está acompanhando o Seminário Teológico Talmidim. A lição de hoje é a segunda aula do módulo Essência e Atributos de Deus. Então, nós estamos falando a respeito dos atributos, dos valores, da essência divina e quem Deus é. A gente está descobrindo um pouquinho, à luz da palavra de Deus, todas as características e um pouco o caráter de Deus. O fundamento dessa aula é desenvolver o relacionamento com Deus. Então, eu vou recapitular um pouquinho o que a gente falou na primeira lição, para a gente continuar aí conversando mais um pouquinho a respeito desse tema. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, fique conosco até o final dessa lição e seja abençoado. Eu vou pedir que você feche os seus olhos neste momento para começar essa aula, nós vamos orar. Também pegue o caderno, a sua Bíblia, para que você possa anotar as referências bíblicas da aula de hoje. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos instruir, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, possa nos capacitar para passarmos esse tempo aqui aprendendo mais do Senhor, conhecendo mais de quem Deus é e a Sua palavra. Fala aos nossos corações, transforma, Senhor, a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Ó Pai, abençoa as nossas casas, a nossa família, tudo que nos pertence, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar abençoando. Assim eu oro e peço a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Como foi falado na lição passada, na aula passada, o plano de aula desse módulo ele é dividido em 5 pontos. Então, para você recapitular, se você está dando aí continuidade, ou se você está pegando aí pela primeira vez, para você não ficar muito perdido, essa lição ela é dividida em 5 pontos, que é a introdução, Deus pode ser conhecido, por que conhecer a Deus, a Santíssima Trindade e a humanidade de Deus. Então, a gente já falou um pouquinho sobre esses 2 primeiros tópicos, e a gente vai falar hoje sobre o porquê conhecer a Deus. Amém? Então, o nosso texto base, que foi dito na aula passada, está lá em Romanos 1, do versículo 17 ao 24. E, em especial, o versículo 20, que diz assim, olha: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, esse foi o texto base que a gente leu na semana passada e é o texto base da nossa matéria. Então, você anota aí se você perdeu. Foram várias coisas que nós falamos. Falamos da importância de estudar essa matéria, do que é atributo, do que é o caráter de Deus, que é basicamente estudar a identidade de Deus, quem Deus é, as suas qualidades e conhecer a Deus. E falamos também, e eu frisei muito isso na aula passada, que conhecer a Deus está muito relacionado com o relacionamento, que quando a gente quer conhecer uma pessoa com mais intimidade, o que a gente faz? A gente convive mais com essa pessoa, a gente anda mais com essa pessoa, a gente passa mais tempo com essa pessoa. E com Deus não é diferente. Como a gente quer conhecer mais a Deus, a gente precisa ter intimidade com Ele, logo nós precisamos nos relacionar. E para nos relacionar com Deus, nós precisamos de orar. Nós precisamos de conversar com Deus. Então, essa aula, o conhecimento que você vai obter aqui, teológico e bíblico, a respeito dessa matéria, a respeito dos atributos de Deus, ele não se sobrepõe à sua vida com Deus, ao seu relacionamento com Deus, à prática da oração, da leitura da palavra e da meditação. Então, foi basicamente isso que a gente falou muito na aula passada. E a gente falou também uma coisa muito importante, que é um ponto-chave nessa matéria, que são as classificações dos atributos de Deus, que eles são classificados pela teologia, para que seja uma forma mais didática e dinâmica para o seu aprendizado. Os atributos de Deus, eles são classificados em 2 pontos, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Então, recapitulando, os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica conosco, que toca a mim e a você, ou seja, que Deus compartilhou uma qualidade que era dele, ele compartilhou com os homens.
Os incomunicáveis, por sua vez, são aqueles atributos que Deus não comunicou conosco, que não toca em nós, que Ele não compartilha, ou seja, são atributos, qualidades, são como é que eu posso explicar? São coisas mesmo, são qualidades, características da pessoa de Deus, da personalidade de Deus, que só Ele tem e homem nenhum pode ter. Então a gente também vai estudar isso e a gente vai entender quais são esses atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Amém? A última parte da aula passada a gente falou dos meios para conhecer a Deus. E aí a gente falou um pouquinho que é através da palavra e que também é por meio do Espírito Santo. Então a palavra, ela é a palavra de Deus, né? Ela é aquilo que Deus deixou para o homem. A palavra de Deus são os ensinamentos de Deus, são os pensamentos de Deus pela Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu quero ouvir a Deus, a voz de Deus, eu posso ouvir a Deus também quando eu leio a palavra. Então, a palavra é o meio mais seguro para você conhecer quem Deus é. É por isso que a nossa matéria e tudo que a gente falar aqui tem fundamento bíblico e tem texto base na Bíblia. Por quê? Porque o meio mais seguro e eficaz e eficiente de conhecer a Deus e logo de se relacionar com Deus é passando o tempo meditando nas Escrituras, lendo a palavra, estudando, conhecendo um pouco mais a respeito da Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Jesus, então, é Deus encarnado. Nós falamos isso na aula passada. Porque a palavra, ela mostra claramente quem Deus é. Então, quem quer conhecer a Deus é muito simples. Se você for indagado na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, por onde você for, como faço para conhecer a Deus? Às vezes a pessoa não quer ir numa igreja. Às vezes a pessoa tem tanto trauma de estar numa igreja que ela já deixou de ir na igreja. Apesar de que existe uma importância muito grande de nós congregarmos, de estarmos no corpo, congregando numa igreja. Mas, se a pessoa quiser mesmo conhecer a Deus, mesmo indo à igreja, ela precisa ler a palavra, porque ir à igreja, assistir as pregações por si só, não faz com que você conheça a Deus. Para você conhecer a Deus, você precisa ler e meditar na palavra. E não é só ler, é ler e meditar, para aquela palavra entrar no seu coração e te transformar. Para que os atributos comunicáveis de Deus possam se comunicar com você, possam tocar você, é necessário que você medite na palavra. Ler por ler a palavra pode não transformar a sua vida, porque a palavra diz, a Bíblia diz, que nós somos convencidos pelo Espírito Santo das realidades espirituais que estão descritas na Bíblia. Então, antes de ler a palavra, ore, peça ao Espírito Santo, que é aquele que instrui a nossa vida em todas as coisas. Ele nos ensina em todas as coisas, inclusive, ele nos capacita para obedecer aquilo que está escrito nas Escrituras. Então, se você deseja conhecer a Deus, deseja ter um coração aquecido, transformado e deseja ser alvo do favor e da graça, você precisa gastar seu tempo, passar seu tempo meditando naquela palavra, lendo um texto bíblico, meditando nele e colocando a sua vida ali, colocando a sua realidade ali. Porque não adianta você ler e pensar na vida da sua mãe, pensar na vida do seu pai, na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge. Não. Quando você lê a palavra e quando você se dispõe a conhecer quem Deus é e se predispõe a entender os atributos de Deus que são comunicáveis a você e para que esses atributos se comuniquem com você, você precisa se ver ali. Você precisa abrir o seu coração e deixar que aqueles atributos e aquelas qualidades de Deus toquem você, toquem o seu coração e penetre lá no mais profundo da sua alma. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra mesmo, ela é capaz de discernir coisas muito pequenas da sua alma. E só ela pode fazer isso. Mas para que ela faça isso, para que esse efeito da palavra seja produzido no seu coração, você precisa permitir. Você precisa deixar Jesus entrar. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você precisa aceitar e crer em Jesus e na pessoa dele como Salvador da sua vida e também como Senhor. Ele precisa ser o Senhor da sua vida para que os atributos dele sejam comunicados a você.
Então, a importância de conhecer a Deus por meio da palavra, ela é muito fundamental, ela é a base da sua vida cristã, ela é a base do seu chamado, porque todo chamado que você vai desenvolver, seja ele de mestre, de evangelista, de pastor, de profeta, de apóstolo, seja qual for o seu chamado, o fundamento, a base dele, precisa ser a pessoa de Jesus. E você só consegue fundamentar a sua vida em Jesus, firmar a sua casa na rocha, quando você tem a palavra guardada no seu coração. Porque a palavra também tem outra característica que a Bíblia mesmo diz, que é a seguinte: aquilo que foi plantado no seu coração, a traça não pode corroer. Aquilo que Deus plantou no seu coração e transformou na sua mente, nada pode destruir, porque nada pode te separar do amor de Deus. O amor de Deus é aquilo que te conduz a Ele, é aquilo que te conduz à cruz. O amor de Deus é o que te conduz a ler a palavra todos os dias. Se não for por Ele, você não lê a palavra. Sem Ele, você não é estimulado a meditar nas Escrituras. Então, abra o seu coração e queira desenvolver esse relacionamento com Deus. Se hoje o seu relacionamento com Deus está fraco, se o seu relacionamento com Deus está distante, esse é o momento de você voltar atrás e de você pedir e clamar durante essa aula: Espírito Santo, aquece de novo o meu coração. Me ajuda a ler a palavra com os olhos do Espírito Santo, para que Ele possa se revelar a mim e revelar ao nosso coração as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, porque Ele vai te convencer dos pecados, Ele vai te convencer que o seu caráter está precisando ser mudado. Porque o objetivo de estudarmos aqui essa lição, nós estamos estudando o caráter de Deus para que o meu caráter e o seu caráter seja transformado, moldado e redimido por meio de Jesus. Então nós estudamos quem Deus é para que nós possamos ser transformados, para que sejamos como Jesus. Esse é o objetivo dessa lição. Mas para isso é fundamental que o seu coração esteja aberto para essa palavra. E o Espírito Santo, ele vai revelar as profundezas de Deus por meio da comunhão com Ele, quando nós conhecemos o caráter de Deus. Então, quando conhecemos o caráter de Deus, Deus se revela a nós. E Ele escolheu se revelar a nós. Eu falei aqui na aula passada que é muito importante conhecermos a Deus, mas mais do que isso, Deus quer ser conhecido por nós. Logo, a gente vai falar um pouquinho, entrando aí nessa questão de Deus querer ser conhecido e de nós termos essa necessidade de conhecermos a Deus, falando um pouco da revelação geral. Na aula passada eu falei muito rápido que a revelação de Deus ela é progressiva. E o que isso quer dizer? Que Deus se revela aos poucos, que Deus se revela a nós de experiência em experiência. E um exemplo assim muito claro disso é a própria palavra. Existe uma máxima. Quando a gente estuda hermenêutica ou quando a gente estuda a Bíblia, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, existe uma máxima que diz que a palavra, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a gente não precisa de livros complementares, nós não precisamos de dicionário. Essas coisas elas são muito importantes para nós estudarmos a Bíblia. Todo conhecimento é válido, livro, dicionário, Bíblia, as Bíblias que elas são comentadas, são coisas preciosíssimas e importantes, e eu incentivo você a usar isso nos seus estudos, mas elas não explicam a Bíblia, porque a máxima que nós estudamos em hermenêutica, quando a gente vai estudar a palavra, que a hermenêutica é estudar a Bíblia, é exatamente essa. Uma delas, né, uma das regrinhas é dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o exemplo mais clássico de que a revelação de Deus é progressiva é a própria palavra. Quando a gente tem lá de Gênesis a Apocalipse, você tem a revelação de quem Deus é. E ainda assim não está completo, porque nós só conheceremos a Deus perfeitamente quando esse corpo aqui, que é revestido de corruptibilidade, ser revestido de incorruptibilidade. Isso só vai acontecer quando estivermos com Ele na glória. Então, seremos totalmente conhecidos por Ele e dele conheceremos tudo. Mas, enquanto aqui estivermos, a gente tem o quê? A revelação que Ele deixou na palavra, os ensinos, as ordenanças que Ele deixou e as orientações que Ele deixou através da sua palavra, usando servos que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra, servos que tiveram experiências profundas com o Espírito Santo, com o único objetivo de salvar a humanidade e revelar Jesus para nós. De revelar o mistério que estava oculto e que foi revelado a nós, os pequeninos, a saber esse mistério,
Cristo em nós, esperança da glória. Então nós precisamos entender que Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo e porque ele um dia morreu na cruz. E ali ele diz, tetelestai, está consumado. Então por causa disso, o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. E então esse Espírito Santo revela Deus e Jesus a você e a mim. Essa é a revelação geral. Tudo o que Deus queria nos comunicar está nas Escrituras. E aonde que está isso na Bíblia? A gente vai abrir em Salmos 19 e a gente vai ler do 1 ao 4, que diz assim, olha, desculpa, não é Salmo não, gente, desculpa. O texto que a gente vai ler agora está em Deuteronômio 29. Tudo o que Deus queria nos comunicar está nas Escrituras. Eu vou ler novamente para você entender. Tudo o que Deus queria nos comunicar está nas Escrituras. Isso, a gente vai ter um texto base para essa frase que está em Deuteronômio 29. E o que isso quer dizer? Que aquilo que Deus queria se revelar a mim e a você, ele deixou na Bíblia. Não existe a mais e não existe menos. A própria Bíblia, mais uma vez aí, a Bíblia explicando a própria Bíblia. A Bíblia vai dizer que aquele que acrescentar um tio a mais ou a menos, a Bíblia diz assim, ai daquele. Então, a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse, do jeito que ela foi ali feita e que chegou até nós, é exatamente aquilo que Deus queria se revelar a mim e a você. É exatamente aquilo que ele queria que eu conhecesse dele, que você conhecesse dele. As coisas que estão além, porque Deus é muito além daquilo que a gente conhece dele, sim, isso é verdade. A gente não consegue compreender Deus na sua totalidade. Isso é um fato. Mas aquilo que ele queria que nós conhecêssemos dele, ele deixou na Bíblia. As coisas além é que às vezes gera muita dúvida, que às vezes gera muitos questionamentos. E aí, como eu disse, a Bíblia explica a própria Bíblia. Você nunca vai tentar explicar a Bíblia usando outras fontes. Use sempre a própria Bíblia e o Espírito Santo. Quando você for questionado ou quando você estiver com dúvidas. E aí, Deuteronômio 29, escreve aí. Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ou seja, aquilo que não está na Bíblia e que gerou dúvida no seu coração, e que você às vezes não encontrou respostas a respeito de quem Deus é e de como Deus age, guarde isso no seu coração. As coisas que foram encobertas para mim e para você pertencem ao Senhor. Então, ou seja, não era para nós sabermos. Se não é para nós sabermos, é melhor deixar de lado e vamos focar naquilo que Ele quer que nós saibamos. Amém? Pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Olha que bênção. E aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, aquilo que não está ali na Bíblia pertence ao Senhor. Mas aquilo que Ele aprove a Ele revelar a nós, pertence a nós e aos nossos filhos. Então, uma oportunidade para que você seja detentor dessa palavra revelada que pertence a você e que você propague ela de geração em geração aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Outro texto também, Romanos 1:19, diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, aquilo que é para conhecer de Deus, nós vamos conhecer porque Ele mesmo manifestou. Agora sim, a gente vai ler Salmo 19, do 1 ao 4. Então, recapitulando, o primeiro versículo que a gente leu foi Deuteronômio 29. O segundo texto, Romanos 1:19. O terceiro é Salmo 19, do 1 ao 4, que diz assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Então aqui está dizendo que a própria natureza, o céu, a natureza, o firmamento, proclama e declara a glória e as obras de Deus. Ou seja, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. O quê? A glória e a proclamação de quem Deus é. Então aqui são textos básicos
e fundamentados para dizer para você que Deus se revela a todos os homens. Como vimos, a obra da criação revela as particularidades de quem a criou. Então, ou seja, a obra da criação revela quem Deus é. A natureza, o sol, a lua, as estrelas, a água, o mar, os animais, nós somos uma revelação de quem Deus é. As coisas criadas revelam a particularidade de quem a criou. Tudo que você cria tem um pouco de você naquilo, não é verdade? Tudo aquilo que sai da sua mente, que é criação sua, revela um pouco de você. E com Deus não é diferente. Tudo aquilo que Deus fez. Então, quando nós olhamos para uma flor, quando nós contemplamos o pôr do sol, ou o nascer do sol, a lua, a chuva, as nuvens, o céu, o mar, os peixes, as plantas, as flores, quando nós observamos todas essas coisas, ao observar, nós podemos ver ali particularidades do Criador. Nós podemos ver ali características do Criador. Nós podemos ver ali o caráter do Criador. Ele criou, ele cuida dos lírios do campo, porque ele criou. E quando nós vemos isso, você vê quem ele é. Um Deus que cria, mas um Deus que cuida daquilo que ele cria. Então, ele cuida de mim, ele cuida de você. Ele cuida da sua história, ele cuida da sua vida. Ele cuida de nós. Amém? Na criação de Deus podemos perceber que existem atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Isso está dizendo o quê? Que quando nós contemplamos todas essas coisas que eu falei aqui para vocês, vocês contemplam, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de contemplação. E é muito importante também. Às vezes a gente gasta muito tempo orando, lendo a Bíblia, orando, estudando, lendo isso e fazendo, acontecendo, e servindo na igreja, na obra, servindo o próximo, enfim. E a gente esquece de contemplar. Você pode contemplar a obra da criação e conseguir perceber ali a presença de Deus. Você pode contemplar a presença. E a contemplação é aquilo que vai revelar para você os atributos que são invisíveis de Deus e vai revelar para você a divindade, ou seja, que realmente existe um Deus que está acima de você, que criou a beleza da flor, que deu àquela flor aquela beleza, que fez uma ser laranja, a outra ser rosa, que fez a outra ser branca, que fez um animal de uma espécie e o outro de outra, que fez tão bonito o céu, tão bonitas as estrelas e a quantidade que há, que fez tão bonitas as areias, que fez tão bonito o mar e cada ser que vive ali. Então, você pode contemplar, por meio dessas coisas, a pessoa de Deus e perceber ali que existe em Deus qualidades invisíveis, mas existe também qualidades que são completamente visíveis aos nossos olhos e que são completamente tocadas ao nosso coração, à nossa alma. Amém? E existe, além disso tudo que eu estou falando para vocês, que é a revelação geral. Essa revelação geral, gente, é uma revelação. Por que é revelação geral de Deus? Porque é uma revelação que todos podem contemplar, que todos podem ser alvo dessa revelação. Esse ver a Deus através da obra criada, através da criação, ela pode ser contemplada por qualquer pessoa e não só pelos filhos, que a gente estudou na aula passada. Lembram-se que nós estudamos o Uio e o Tecnon, que são os filhos de Deus e que foram adotados por Deus e que a adoção ela é irrevogável. Enfim, essa revelação aqui, nós estudamos um pouquinho também a respeito da graça comum e da graça especial. A mesma coisa, existe uma revelação geral e existe também uma revelação especial. Mas a revelação geral, ela é a revelação de Deus por meio das coisas criadas. As coisas criadas revelam quem Deus é para qualquer ser humano. Todo ser humano que contemplar o mar, as estrelas, o firmamento, os céus, a flor, a própria criação e desenvolvimento de um bebê, de uma criança, o nascimento, a gestação, o ser humano e a complexidade que é, qualquer ser humano que contemplar, sendo ele filho ou não de Deus, tem a total capacidade de ver ali e de perceber a revelação da divindade, do seu eterno poder e de características invisíveis de um Deus que existe, é real e vive
em nós. Agora então, partimos para a revelação especial. A revelação especial é aquela destinada àqueles que são íntimos de Deus. É um conhecimento pleno, é um conhecimento completo. Enquanto que na revelação geral é um conhecimento restrito, é um conhecimento incompleto. Na revelação geral, na revelação especial, é para aqueles que têm e buscam intimidade com Deus, e quando você tem essa intimidade, você passa a conhecer de forma plena a Deus e você passa a conhecer de forma completa. Em Gênesis, a gente percebe que o homem foi criado por Deus, certo? É fato. Esse ato, ele gerou o quê? Uma relação do homem com Deus de forma dependente. Voltemos então ao jardim. Lá no jardim existia Deus. Deus então resolve criar o homem. E lá diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Esse homem, Adão, depois veio Eva, conhecemos a história. Ok. Quando Deus gera o homem, isso automaticamente gerou também a prerrogativa de que esse homem deveria se relacionar com o seu Criador. Então Deus cria o homem, isso gera a prerrogativa de que o homem iria se relacionar com Deus. Consequentemente, nesse grau de relação, naquele momento, gerou-se então a dependência total que o homem teria de Deus. E isso, gente, não muda com o pecado. O homem, quando ele peca, mais ali para frente nos capítulos posteriores de Gênesis, quando você começa a ler, você percebe que quando o homem peca, ele não deixa de ser dependente de Deus. Porque o homem peca, ele caiu na lábia lá da serpente, Eva e depois Adão, caíram na lábia da serpente, querendo se tornar independente de Deus, querendo ser conhecedor do bem e do mal, querendo se tornar igual a Deus, abre um parênteses, que eles já eram, mas foram enganados. Mas, pelo contrário, ao pecar, o homem não deixou de ser dependente de Deus. Pelo contrário, ao meu ver, o homem passou a depender mais ainda de Deus, porque agora ele não tinha mais um relacionamento com Deus direto como ele tinha. Que Deus ia visitar Adão todo dia, na viração do dia, para conversar, para se relacionar com Adão e Eva. Com o pecado, precisava de um interventor, precisava de um mediador. E esse mediador só podia ser um sem pecado. Só poderia ser um. E esse um é Jesus. A palavra vai dizer e vai explicar isso. Mais uma vez, a Bíblia explica a própria Bíblia. Vai dizer o seguinte, que por um só homem o pecado entrou na terra, mas também por um só homem veio a redenção da terra. Então, quando o homem peca ali, achando que ia se tornar independente, ele se torna ainda mais dependente de Deus. Então, essa dependência que nós temos de Deus é o que faz com que nós estejamos sempre se relacionando com Ele. E sempre buscando essa revelação de quem Ele é. E sempre buscando esse conhecimento pleno e completo a respeito de quem Deus é. Assim como o peixe depende do mar, assim como as plantas dependem da terra para sua sobrevivência, nós precisamos de Deus para sobreviver. Que foi a explicação que eu falei aqui. Adão e Eva, quando pecaram, eles iam morrer. A morte física entrou no mundo por causa do pecado. E essa, nós não estamos livres dela. Essa morte é a consequência mais doída do pecado. Mas a morte espiritual, Jesus nos livrou dela. Mas a morte física, nós todos vamos passar por ela. Adão, Eva, todo mundo passou daquela época e todos nós vivos passaremos por ela. Então, nós nos tornamos mais ainda dependentes de Deus, porque agora a nossa alma não pode ir para o inferno, morrer e ficar no inferno. A nossa alma precisa, por meio de Jesus,
ser redimida, salva, liberta e ser revestida de uma incorruptibilidade que só é possível por meio de Cristo e a cruz e do sacrifício, da aceitação de Jesus como Senhor, como Salvador e do reconhecimento de Jesus na sua vida como Senhor. Nós precisamos viver essa revelação especial de Deus, porque isso é uma questão de sobrevivência da nossa vida espiritual. Temos de estar em Deus, permanecer nele. O motivo de sermos criados à sua imagem e semelhança é para que a gente pudesse conhecer ele. Muitas vezes a gente pergunta assim, ora, mas por quê que nós somos imagem e semelhança de Deus? Se nós não fôssemos imagem e semelhança de Deus, nós não poderíamos conhecê-lo de forma plena e completa, vivendo assim a revelação especial. Como a gente exemplifica isso? Um cachorro não pode se relacionar com Deus. Um peixe não pode se relacionar com Deus. Os animais terrestres e aquáticos, seja ele qual for, não pode se relacionar com Deus. Mas o homem, uma vez criado com a característica e qualidade de imagem e semelhança de Deus, ele passa a ter a liberdade e a acessibilidade a conhecer o caráter, os atributos e a essência de Deus, que é exatamente a nossa matéria. Vamos abrir em Atos 17, que diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Exatamente. Ele fez com que nós fôssemos imagem e semelhança dele, para que nós o buscamos, para que nós o conheçamos e para que nós nos relacionemos com ele. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, nós podemos tatear, apalpar e encontrar Deus. E aqui diz, embora não esteja ele longe de nós. Eclesiastes 3:11 também vai confirmar essa verdade que eu estou falando. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse anseio pela eternidade que o próprio Deus colocou no coração do homem, para a glória de Deus, não foi interrompido no Éden ao pecado do homem. Quando o homem peca, o homem não perdeu esse anseio pela eternidade. E glória a Jesus por isso, porque se Adão e Eva tivessem perdido o anseio pela eternidade, o anseio pelas coisas eternas, talvez eu e você não estaríamos aqui. Mas Adão e Eva não perdeu o anseio. Tanto que ele não perdeu, que Deus foi lá no mesmo dia, como todos os dias, Deus permaneceu fiel e foi lá encontrar o homem na viração do dia, mas Deus não encontrou o homem lá. Porque o homem não estava lá mais, mas Deus permaneceu fiel e foi lá encontrar com quem era filho. Porque Deus tem compromisso com quem é filho dele. Ele foi lá encontrar com Adão, mas por sua vez a vergonha que Adão estava, ele fugiu e não queria se relacionar com Deus. O pecado gera em nós essa vergonha, esse distanciamento de quem Deus é. Mas quando eu conheço o caráter, os atributos e a essência do nosso Deus, nós não nos distanciamos, mas pelo contrário, ao pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel que vai te perdoar, que vai te redimir e que vai estar ali todos os dias como Deus estava com Adão. Então, o anseio que Deus colocou no meu coração, no seu coração, pela eternidade, fez com que Adão, ao mesmo tempo que tivesse vergonha de Deus, ele também se arrependesse do que ele cometeu. É fato que esse anseio pela eternidade, é o que te move ao relacionamento com Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, apesar de sermos como filhos de Deus, alvos da revelação especial, termos Jesus no nosso coração e aceitado Ele como Senhor e Salvador, e sermos povo escolhido de Deus, e sermos povo que pode conhecer plenamente, que pode conhecer de forma completa Deus, ainda assim, nós não conseguiremos compreender inteiramente o que Deus fez. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Então, esses dois textos base tá aí em Atos 17, do 26 ao 27, e também Eclesiastes 3:11.
falamos um pouquinho da queda, quando a gente disse aqui a respeito de Adão. A queda nada mais foi do que a quebra de comunhão. Como eu disse, comunhão e relacionamento é algo muito próximo, né? Você tem comunhão entre os irmãos, isso quer dizer que você se relaciona com eles. A quebra da comunhão, então, ela se deu pelo pecado, né? Esse pecado, ele gerou um bloqueio ao conhecimento da pessoa de Deus. Por quê? Quando Adão estava ali sem pecado, todos os dias Deus ia e encontrava com ele e conversava com ele. Ou seja, eles desenvolviam ali a comunhão, o relacionamento. Adão estava nele, estava tudo bem, Adão se relacionava com Deus e era aquela maravilha, aquela bênção. Mas aí entrou o pecado. E aí gerou um bloqueio no conhecimento a respeito da pessoa de Deus. E isso acontece também, não foi só com Adão, mas é porque a gente está falando da queda, mas a queda atinge as nossas vidas, infelizmente. E nós somos assim também. Às vezes a gente está ali se relacionando com Deus, busca a Deus, ora, pede, clama, mas o nosso pecado muitas das vezes bloqueia a nossa vida de buscar, de se relacionar. E se você não busca, não se relaciona, não ora, você deixa de conhecer o caráter de Deus. Então Adão ali deu uma pausa no conhecimento de quem Deus era, porque pecou. E aí, o mais lindo de tudo isso é que a fidelidade de Deus mostrou para Adão quem era de fato Deus. Então o pecado, ele afastou o homem dessa comunhão que o leva a um conhecimento íntimo de Deus. Está lá em Isaías 59:2 que diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. O homem agora, por sua vez, só poderia se relacionar novamente com Deus através de um sacrifício. Como eu disse aqui, para que esse relacionamento, para que essa comunhão fosse restaurada por causa da queda, precisava de um sacrifício, precisava de derramamento de sangue. Mas Deus, apesar do pecado de Adão, apesar do pecado de Eva, apesar do seu pecado, apesar do meu pecado, apesar de quem eu sou, apesar de quem você é, Deus continua querendo ser conhecido de forma íntima. A intimidade do homem com Deus sempre foi o alvo dele. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Foi por isso que ele criou um homem em imagem e semelhança dele, porque o objetivo dele era se relacionar com aquela obra criada por ele. O objetivo de Deus sempre foi se relacionar com você e se relacionar de forma íntima e única. Deus sempre quis ser seu amigo, Deus sempre quis ser seu pai, Deus sempre quis desenvolver um relacionamento de intimidade com você. Então, a vontade de Deus, a partir da queda, foi restaurar essa comunhão. Ele percebeu que houve essa quebra. E ele logo, então, providenciou aquele que seria o único filho dele, aquele que seria o sacrifício. E então, ele quis restaurar essa comunhão. Ele quis restaurar também a adoração, porque o ato de se relacionar, o ato de buscar, o ato de querer conhecer a Deus é uma forma de adorar. E então, ele envia Jesus. A vontade de Deus era e é nos doar vida. Naquele ambiente de morte, de pecado, no seu ambiente de morte, de pecado, Deus quer doar vida. Deus quer doar vida, como ele doou no Vale de Ossos Secos. Ele leva Ezequiel àquele vale e diz: olha, Ezequiel, para esse vale. Só tinha morte, só tinha esqueleto. E não era nem esqueleto, porque era osso. Só tinha ossos soltos. E ele disse: Ezequiel, olha e profetiza, porque eu quero dar vida a esse vale de ossos secos. Então, se na sua vida tem um vale de ossos secos, Deus quer doar vida. Deus quer ressuscitar, Deus quer vivificar, porque o objetivo dele sempre foi se relacionar, sempre foi doar vida. E aí a grande pergunta é: no que consiste então a vida eterna? A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Para finalizar essa aula, nós vamos ler dois textos que estão em João. Um no capítulo 3, no versículo 16. O outro no capítulo 17, versículo 3, que diz o clássico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O objetivo de Deus sempre foi enviar Jesus, para que através de Jesus, do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, fosse possível o perdão dos nossos pecados, a restauração da morte para a vida, para que possamos sair do inferno e irmos para a luz, e irmos para o céu, morar com Ele, para que sejamos revestidos da glória, alvos da graça, tornando-se filhos de Deus e assim desenvolvermos um relacionamento em plenitude, completamente em Deus, através da sua palavra e por meio do seu Espírito Santo. Amém? Então a gente termina a lição de hoje aqui, falando um pouquinho da queda. Na aula que vem a gente vai entrar falando da redenção. E assim, através da redenção, nós vamos estudar o caráter de Deus e os seus atributos. E a gente vai falar também das classificações que eu disse aqui, dos atributos comunicáveis e os incomunicáveis, mas todos dentro de um contexto bíblico de salvação, de criação, da redenção, porque o alvo é Jesus. A palavra é cristocêntrica, ela foca em Cristo, ela foca na cruz, que foi o que fez com que eu e você chegássemos até aqui e fará com que nós possamos herdar a eternidade. Amém? Então, se você gostou dessa aula, eu vou pedir para você compartilhar nas suas redes sociais. Então, você também tem aí, curte no Facebook a página do Seminário Teológico Talmidim. Se inscreve no canal, dá um like aí no joinha que tem embaixo do canal se você gostou dessa aula. Tem um sininho também do lado, que você clica nesse sininho e quando você clica, você ativa as notificações. Toda vez que subir vídeo novo no canal, toda vez que subir uma aula nova no canal, você vai ser avisado por meio do YouTube. Então você entra no YouTube, no aplicativo ou no site, se inscreve no canal Seminário Teológico Talmidim, dá um joinha na aula se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e clica no sininho que fica aí em algum lugar do seu celular, do seu smartphone, para que você possa receber as notificações e ser atualizado com as informações. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente noite e continue a meditar e a ruminar essa palavra e nunca se esqueça de orar, de se relacionar com Deus, porque nada disso, nenhuma aula, nenhum estudo, nenhuma teologia se sobrepõe ao relacionamento que nós precisamos desenvolver com o Pai. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.